todos bem-vindos aí ao Boa IDP, noite. nesse encontro virtual. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Um joia, um alô, consegue todo mundo me ouvir com clareza? Estou vendo as cabeças balançando aqui, estou entendendo que sim, então. Tá bom. Pessoal, bom, boa noite. Então, sejam todos bem-vindos novamente a essa reunião virtual do IDP. Eu sou Paulo Castro, sou professor aqui da casa, um dos coordenadores do programa de mestrado profissional em administração pública. Eu cumprimento todos vocês, é um prazer estar com todos aqui nessa noite para apresentar os nossos programas. Gostaria de cumprimentar também toda a nossa equipe envolvida aqui na organização desse evento, equipe acadêmica, nossa equipe de relacionamento, que organiza tudo para a gente. E também é um prazer estar aqui com o meu colega, o professor José Luiz Rossi, coordenador do programa de mestrado em Economia. Professor Rossi, quiser dar um alô, pessoal. Olá, boa noite a todos. Espero aqui que todos fiquem encantados aqui com os mestrados profissionais aqui do IDP. A ideia aqui hoje é esclarecer, mostrar para vocês, esclarecer as dúvidas que vocês tenham sobre os programas, tá? Então, muito obrigado aqui pela participação de todos. Professor Rossi. Bom, pessoal, acho que estamos com um bom público já aqui na sala, vamos começar para a gente seguir o nosso cronograma. A ideia hoje, então, é que a gente apresente os nossos programas de mestrado em Administração Pública e Economia. Vou passar para vocês, vou projetar minha apresentação, indicar o roteirinho para vocês direitinho, mas eu pediria para vocês, enquanto eu coloco também aqui a minha apresentação, para que vocês se organizem e anotem qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiverem ao longo da apresentação, que a gente vai abrir um espaço no final das apresentações para esclarecer todos os pontos que vocês tiverem aí sobre os nossos programas. Eu acho que assim a gente consegue se organizar um pouco melhor, porque teremos aí a fala do professor Rossi, depois teremos também alunos, queridos alunos e egressos nossos que vão dar seus depoimentos sobre o programa, para que vocês ouçam de quem passou ou está passando por essa experiência do mestrado aqui conosco. E depois, sim, aí teremos um tempo ali para conversa ao final. Então, acho que assim a conversa fica um pouco mais fluida se vocês conseguirem guardar essas dúvidas todas lá para o fim da apresentação. Prometo que a gente vai fazer o possível para apresentar um programa de uma forma objetiva, temos muitos pontos a tratar, mas eu acredito que não fazer o possível para que ela não fique, a apresentação não fique cansativa. Bom, então, a apresentação já está na tela. Fernanda, você pode confirmar para mim se está na tela, se está passando direitinho, por gentileza? Tá, aqui tá certinho. Aqui, beleza. Então, tá bom. Então, deixa eu começar aqui a minha apresentação. Começando pelo roteirinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o nosso plano de voo para hoje, né? Vamos falar dos nossos programas de mestrado em Administração Pública e Economia. Eu vou começar essa apresentação falando de alguns do Instituto, do IDP, de maneira geral, dos nossos programas que têm características comuns, né? Os nossos dois programas de mestrado. Os dois são programas profissionais, então tem vários aspectos comuns. Vou apresentar especificamente o mestrado em Administração Pública. O professor Rossi vai apresentar o programa de Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento, o qual ele coordena, e depois passaremos para os depoimentos dos nossos alunos egressos, aos quais eu já agradeço antecipadamente aqui pela participação, pela disponibilidade em compartilhar suas experiências com todos nós. E aí sim, como o grande momento ali da noite, teremos essa interação para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre os nossos programas, tá bom? Então, vamos adiante, começando então. Pessoal, acho que é importante a gente começar com um breve resgate sobre o nosso instituto, né, sobre o IDP. O IDP é uma instituição que já tem mais de 20 anos de história, 23 anos aí para ser mais exato. Ele nasceu ali em 1999 como uma instituição voltada ao ensino da pós-graduação, principalmente com cursos de pós-graduação lato sensu. Depois abriu o seu primeiro mestrado em 2007, um mestrado em Direito, que hoje já é um curso bem tradicional, bem reputado em todo o Brasil. Caminhou para o ensino da graduação um pouquinho mais adiante em 2010, também na área do Direito. Iniciou um pouco mais adiante, em 2015, essa expansão para outras áreas do conhecimento, né? Essa expansão que teve início justamente com a administração pública, né? Tanto no programa de
graduação, que foi aberto ali em 2015, quanto no programa de mestrado, que começou em 2016. Se vocês forem acompanhando aqui nessa linha do tempo, vocês vão ver que as caixinhas estão cada vez mais apertadas, né? Então, isso mostra que essa expansão do nosso instituto ela foi sendo cada vez mais acelerada, ao ponto de chegarmos em 2019 já com mestrado em economia, um mestrado em profissional em direito, um mestrado interinstitucional em Teresina, nosso primeiro programa de doutorado e vários outros programas exemplificados aqui também pelo MBA executivo voltado para gestores públicos, no programa de líderes do setor público. Isso foi logo em 2019, ali no momento que antecedeu a pandemia. Foi um momento, né, desafiador para todos nós, esses anos seguintes, né, sobretudo o ano de 2020, mas o IDP entendeu, né, que não daria simplesmente, também apesar de todos os desafios que foi fazer essa transição do regime presencial para o regime híbrido, ou desculpa, regime remoto primeiro, depois voltar para o híbrido, entendeu que não bastaria apenas também ficar aguardando os acontecimentos. Então, o IDP, às vezes na contramão de muito das instituições de ensino superior no Brasil, decidiu que era o momento de repensar como é que ele poderia contribuir para a construção do conhecimento aqui no Distrito Federal e decidiu investir, né? Inclusive investir na abertura de novos cursos. Então, durante 2020 e 2021, nós continuamos esse movimento de expansão, funcionando ali num modelo completamente remoto. Aproveitamos esse tempo para criar um novo campus. Então, a gente tem uma sede aqui na Asa Sul, que já é bem conhecida aqui na cidade. Temos agora um novo campus na Asa Norte também, que abriga, né, os programas de administração pública e de economia que serão apresentados hoje, e também que nos permitiu obter autorização para abertura de novos outros cursos e para várias outras áreas do conhecimento. Então, em 2021, nós tivemos 4 novas graduações, abrimos cursos de administração, economia, jornalismo, publicidade e propaganda, e neste ano de 2022, já no campus Asa Norte, estamos também com as graduações em arquitetura, urbanismo, ciência da computação, engenharias e um curso de relações internacionais. Relações internacionais permanece na Asa Sul, mas foi aberto também no ano de 2022, junto desse novo movimento de expansão. Então, acho que isso fala muito sobre essa característica do IDP, né? De ousar, de investir, de tentar sempre estar na vanguarda do conhecimento e da pesquisa, mesmo quando a situação parece adversa, e a gente encontra também oportunidades para melhorar a experiência dos nossos alunos, dos nossos professores. Bom, hoje, então, nós temos 10 cursos de graduação em funcionamento, temos mais de 20 cursos de pós-graduação, 6 mestrados, um curso de doutorado, já com projeto de abrir um novo programa também na área de administração pública, e mais de 2.000 alunos e 300 professores aproximadamente. Tá? Então, esse é um retrato do IDP hoje, né, 2022. A gente tem também muito orgulho da nossa estrutura, da nossa infraestrutura. Quando nós funcionávamos na Asa Sul, nós já tínhamos um prédio ali que era bastante propício não só para aula, com uma estrutura moderna, com salas próprias para ensino e uso de metodologias ativas, mas no nosso novo campus, a gente particularmente investiu muito também em tecnologia, em espaços mais abertos para a experiência dos nossos alunos. Então, a gente tem aqui algumas fotos do nosso novo campus, onde funcionam os nossos mestrados. Temos aqui a entrada, temos aqui o nosso laboratório, um dos nossos laboratórios, esse aqui é um laboratório de PCs, temos um laboratório do mesmo tamanho ou até maior também, só de IMAX, para o pessoal que mexe com a área de computação gráfica, programação. Essa é uma das salas de aula, por exemplo, que é usada pelos nossos programas, tanto de administração pública como de economia. E aqui tem uma foto também ilustrativa do nosso auditório, né, que é usado para os maiores eventos do IDP. E ele também é um teatro, né? Então, eventualmente, vocês verão aí peças abertas para a comunidade aí no futuro próximo aí também. Tá? Então, aqui é só uma breve pincelada aqui com algumas fotos da nossa nova estrutura na Asa Norte, que está aberta, inclusive, para quem tiver um interesse em conhecer. Bom, falando então agora um pouco dos programas de mestrado propriamente, né, a concepção geral que guia esses 2 cursos apresentados aqui hoje,
Eles são 2 programas profissionais, são mestrados profissionais, são voltados, então, para dialogar com o mercado, com a administração pública, com os setores públicos e privados, para atender a demandas específicas desses setores. Tá? Então, quando a gente olha para o nosso programa de administração pública, por exemplo, a gente tem um foco muito grande, né, na nossa área de concentração em políticas públicas e gestão governamental. O programa de economia tem um foco muito grande de economia do setor público, desenvolvimento também. E são programas que, apesar do foco profissional, eles são estrito sensu, isto é, são um programa completo de mestrado que formam os nossos alunos com toda a necessidade, toda a carga teórica que eles precisam ter, mas que se destacam por ter também uma preocupação muito grande em trazer para a sala de aula, para a experiência do aluno, para a formação e para os trabalhos que são desenvolvidos ao longo do curso, né, uma conexão muito grande com as diversas trajetórias profissionais dos nossos alunos. Então, os programas são aprovados e recomendados pela CAPES, que é o nosso órgão regulador da pós-graduação estrito sensu no Brasil, e ele faculta, claro, os seus concluintes, então, né, os nossos egressos, eles podem ingressar em programas de doutorado, seja esse doutorado de natureza profissional ou até mesmo de natureza acadêmica. Temos casos, inclusive, de professores no nosso quadro que fizeram mestrados profissionais e que depois optaram por uma carreira acadêmica e fizeram programas acadêmicos em diversas universidades. Tá? Então, essa é uma característica que une esses 2 programas. Nós temos, para que a gente tenha um pouco mais de contexto sobre como esses programas dialogam, de fato, com a formação dos nossos alunos, nós trouxemos aqui também alguns dados muito sucintos sobre a pesquisa que rodamos anualmente com os nossos egressos. Tá? Então, é importante para nós aqui no IDP manter contato com os nossos alunos, mesmo depois que eles defendem as suas dissertações. Então, é comum que os alunos voltem para lançamento de livros, para participar de eventos, para, às vezes, dar palestras, alguns deles dão mini-cursos para novos alunos. A experiência é sempre muito rica e a gente tenta manter um contato muito próximo. Mas é uma preocupação nossa também continuar acompanhando a sua trajetória para que, no médio e no longo prazo, a gente compreenda, né, qual é o impacto da formação nas suas respectivas trajetórias profissionais e, assim, a gente consegue sempre ter um foco, né, de como desenvolver e melhorar, aprimorar o nosso programa. Então, na pesquisa mais recente que nós fizemos, aqui, por exemplo, 60% dos nossos alunos disseram que tiveram algum ganho de caráter remuneratório após concluir o curso. Tá? 60% deles também falaram que o impacto do mestrado no desempenho profissional foi muito positivo, né, dado aos conhecimentos novos adquiridos, as ferramentas que passaram a ter metodológicas, inclusive, durante a sua formação. Quando a gente soma aqui o positivo com muito positivo, a gente tem mais de 98% de opiniões positivas do nosso programa. E ninguém deu um depoimento negativo, né, dos nossos participantes da pesquisa com o ingresso. Por que isso é importante? Né? Porque é uma preocupação de quase todos os candidatos que estão na posição de vocês hoje. Normalmente, vocês fazem uma pergunta, né? Será que me dedicar agora, né, no meio da minha carreira, a um programa de mestrado, será que eu não vou ter nenhum prejuízo? Será que eu não vou, né, deixar de ter nenhuma oportunidade, eu ter que dar uma pausa na minha carreira para conseguir concluir o programa de mestrado? E os resultados dessa pesquisa mostram que não, que os nossos alunos entenderam que os resultados do mestrado foram muito positivos para o seu desempenho, né, e não negativos. Temos também aqui alguns depoimentos sobre convites para assumir posições superiores, ou seja, para promoções nas suas carreiras profissionais após a conclusão do mestrado, e mais da metade dos nossos alunos, a maioria deles, diz que sim, que teve a oportunidade de assumir posições superiores depois da conclusão do nosso programa de mestrado. Nós perguntamos também, né, quantos dos nossos alunos trabalhavam enquanto faziam o mestrado, e vejam só, né, todos os nossos alunos, 100% deles responderam que estavam trabalhando enquanto faziam o programa de mestrado. Então, esse já é um dos pontos que marca, que caracteriza bem essa modalidade de mestrado profissional. Ele é, de fato, feito para se adaptar às necessidades e à rotina dos nossos alunos. E, por fim, só para botar mais um dado, todos os nossos alunos participantes da pesquisa disseram que indicariam o programa para outros colegas ou para outros alunos. Então, assim, esses resultados para nós, né, nos deixam muito orgulhosos, mas mais do que isso, eles nos dão ferramentas, indicadores muito claros sobre os efeitos do nosso programa, por isso compartilhamos com vocês e deixam
ajuda a esclarecer também, né, algumas dúvidas que vocês até já têm antecipadamente. Será que eu consigo mesmo fazer um programa e trabalhar ao mesmo tempo? Será que isso não vai atrapalhar minha carreira? A nossa experiência mostra que sim, que é possível, que essa modalidade profissional ela tem essa característica e tem conseguido se manter na prática conforme a gente apresenta no nosso programa. Tá? Então, o que essencialmente caracteriza os programas de economia e de administração pública como mestrados profissionais? Nós temos 5 pontos, basicamente, que caracterizam e que diferenciam essa modalidade dos programas acadêmicos. A primeira delas é a metodologia de ensino, né? Então, em sala de aula, os nossos professores, eles tentam sempre construir situações, problemas, trazer casos concretos para discussão em sala de aula, que unam aquela teoria que está sendo discutida a situações ou a problemas efetivos que se encontram no mundo do trabalho, né? Isso tanto no setor público quanto no setor privado. Então, é muito importante para nós, e a gente faz isso, a gente sempre revisa e exige dos nossos professores durante seus programas de ensino que eles se esforcem para trazer casos atuais, e isso tem se mantido uma constante ao longo de todo aí o nosso programa, né? Então, os nossos alunos eles têm essa experiência teórica, mas sempre com alguma aplicação, com algum esforço mais ativo de tentar entender como é que a academia se conecta com o mundo real. O segundo ponto que marca o nosso programa profissional é o corpo docente, né? Então, os nossos professores são formados pelas melhores universidades no Brasil e no mundo, mas além da vasta formação acadêmica e da vasta produção bibliográfica que tem, eles têm experiência profissional, seja no mundo privado, seja no mundo público, seja como consultorias, como consultores. Os nossos professores têm larga experiência, o que ajuda a trazer exemplos diversos na sala de aula que sempre dialogam com algumas das leituras que é feita durante as disciplinas. E, além disso, essas trajetórias, tanto acadêmicas quanto profissionais, elas também são muito heterogêneas, são muito diversas. Então, por exemplo, na formação, nossos professores são formados em administração, ciência política, direito, economia, sociologia, ciência da informação e várias outras áreas, o que ajuda a dar aos nossos alunos diversas perspectivas sobre os diferentes fenômenos, até mesmo sobre o mesmo fenômeno, usando referências diferentes que ajudam a mostrar a realidade da maneira complexa como ela realmente é. Então, acho que isso é bem importante, porque reduz muito o nosso viés de ensino e ajuda os nossos alunos, de fato, a explorarem o seu potencial. O terceiro ponto importante que marca um programa profissional como o nosso é o corpo docente. Então, os nossos alunos eles têm uma experiência profissional já bem significativa, né? E a gente olha aqui para baixo, aqui, por exemplo, mais de 80% no último levantamento que a gente fez já possui pelo menos uma especialização, então são alunos que saíram da graduação, foram para o mundo profissional, no mercado ou na administração pública, se especializaram em alguma área do conhecimento e que agora voltam para a academia para uma formação mais sólida e de pesquisa com o nosso mestrado. E, para além disso, né, a formação dos nossos discentes também é muito diversa, assim como dos nossos professores. Então, eles são formados nas mais diversas áreas e trabalham, né, e atuam em governos estaduais, municipais, governo federal, os 3 poderes da República, o que permite também um networking dentro de sala de aula muito importante. Então, é muito comum, conversando com os nossos alunos, ouvir que a experiência, às vezes, e a troca de conhecimentos com os colegas, às vezes, é tão rica quanto a troca de conhecimento que eles têm com os professores das disciplinas. Acho que isso é muito interessante. Então, nós temos, por exemplo, às vezes, auditores aqui do TCU que estão conversando com colegas que são dos TCEs, ou do Tribunal de Contas Municipal, ou de Gestão Municipal, que compartilham, às vezes, de um mesmo problema sob perspectivas distintas e complementares, né? Essa experiência é muito rica com os nossos discentes. O quarto ponto é a dissertação de mestrado, né? A dissertação é sempre assim, o ponto nevrálgico de um programa de mestrado, é a principal entrega que os alunos fazem para concluir o programa, e ela tem uma natureza aplicada, diferentemente de um programa acadêmico, onde é comum encontrar dissertações de natureza teórica. Num programa de mestrado profissional, os alunos costumam fazer estudos empíricos, né? Então, com coleta, análise de dados, que têm uma aplicabilidade, né? Então, são estudos de caso, estudos comparativos sobre organizações específicas, sobre processos diversos,
que trazem, de fato, alguma contribuição para aquelas organizações, ou para a administração pública, ou para a economia de uma maneira geral. Então, os nossos alunos se esforçam muito e os nossos professores ajudam e apoiam muito também nesse trabalho de encontrar um objeto de estudo que tenha aplicabilidade, que traga alguma contribuição para o mundo profissional, né? Então, essa é outra característica marcante do nosso programa. E, por fim, né, o último ponto que marca essa diferença entre o programa acadêmico e profissional é o formato do nosso próprio programa, nosso calendário. As nossas aulas são concentradas nas sextas e sábados, e com encontros quinzenais. Então, a gente tem 2 horários, né, no que a gente chama de primeiro horário. Aqui na sexta-feira, as aulas são sexta à tarde e no sábado de manhã, as disciplinas de primeiro horário. E nas disciplinas de segundo horário, as aulas ocorrem nas sextas-feiras à noite e no sábado à tarde. Então, os alunos conseguem, de fato, né, continuar com as suas carreiras, trabalhando durante a semana e concentrando seus esforços durante o fim de semana. E com esse encontro quinzenal, eles conseguem também alternar, né, o tempo de aula, propriamente dito, no fim de semana, e no outro fim de semana, às vezes, aproveita para pegar a carga de leitura de trabalhos que precisam ser entregues para as diversas disciplinas. Então, esse conjunto de características, ele resume bem o que é um programa profissional, né, que caracteriza tanto o nosso mestrado em administração pública quanto o nosso mestrado em economia. Os mestrados, de maneira geral, eles têm, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, acho que esse slide ficou antecipado aqui, mas eles têm diversas áreas de interesse, né, como eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, quando a gente falar especificamente de cada um dos programas. Os alunos têm liberdade para navegar por diversas dessas áreas de interesse. Então, a mestrado em administração pública tem 5 áreas de interesse, o mestrado em economia tem 4 áreas, nós vamos passar por elas logo mais, mas os alunos não precisam seguir especificamente uma única área. A gente entende, a nossa experiência, a trajetória dos nossos alunos mostram que é até desejável que os alunos explorem as várias possibilidades que encontram de oferta de disciplinas ao longo do mestrado, porque isso enriquece a sua própria formação. É comum, às vezes, o aluno entrar no nosso programa com uma determinada expectativa, né, voltado mais para uma área específica do conhecimento, e quando tem contato com os nossos professores, com a bibliografia, com as discussões, se interessam por outra área do conhecimento. Então, nossos programas permitem que o aluno navegue com uma certa liberdade, com tranquilidade, para conduzir a sua formação da maneira que entendam mais proveitoso para a sua formação, sobre as ambições profissionais e também acadêmicas, tá? A gente vai falar sobre elas logo mais, quando entrarmos especificamente em cada um dos programas. Aqui eu tenho um exemplo de calendário, só para que vocês vejam bem como funciona aquela lógica de aulas quinzenais. Então, essa aqui são disciplinas que estão ocorrendo agora, no nosso segundo bimestre, nossas aulas são bimestrais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, as aulas começaram no segundo bimestre no dia 3 de junho, com o segundo encontro nos dias 17 e 18, terceiro encontro previsto para 1º, 2º e 2 de julho, depois 15 e 16 de julho, ou seja, sempre com espaço quinzenal entre eles. Quando a gente não respeita esse espaço quinzenal, às vezes é por conta de um feriado, um fim de semana e tudo, mas via de regra a gente consegue manter um calendário com essas características. E aqui nós temos 2 disciplinas, então, ofertadas no primeiro horário, são as disciplinas de sexta-feira à tarde e sábado de manhã, e 2 disciplinas ofertadas no segundo horário, que são as disciplinas de sexta à noite e sábado à tarde. Então, vejam, o aluno, nesse caso aqui, opta por uma dessas 2 disciplinas. Esse é o calendário do programa de administração, tá, pessoal? Então, o pessoal opta por uma dessas 2 disciplinas, comportamento humano, desenho de políticas públicas, com o professor Antônio Claret, ou monitoramento e avaliação de políticas públicas, com o professor Caio Rezende. E opta também por uma das 2 disciplinas no segundo horário, tá? Então, esse costuma ser o formato, esse é o formato padrão do nosso calendário, mas, eventualmente, se você quiser fazer 2 disciplinas que chocam, né, dentro do mesmo horário, como, por exemplo, essas 2 disciplinas aqui previstas para o primeiro, o nosso programa oferta mais de 30 disciplinas optativas por ano, tá? Então, é uma quantidade muito grande de possibilidades que vocês encontram. Caso não consigam fazer um determinado ano, porque elas chocavam de horário, sempre há a possibilidade de, no segundo ano do programa, vocês se matricularem naquela que, eventualmente, não conseguiram cursar. Então, nossos alunos, eles conseguem formatar os seus calendários com uma certa facilidade nesse sentido. O segundo ano, ele é majoritariamente dedicado à dissertação, praticamente todo dedicado à dissertação do mestrado.
Então, se você quiser fazer uma nova disciplina que não conseguiu no ano anterior, você consegue alocar ali, combinando com o seu orientador, para que você faça a sua dissertação e cumpra também aquela disciplina que te interessa, tá? Os nossos calendários são sempre divulgados com muita antecedência, então essa é uma questão que nós levamos com muito cuidado, muito a sério aqui os nossos planos de mestrado. Tem muitos alunos que são de fora do Distrito Federal, precisam comprar passagem para vir para Brasília, então a gente divulga com muita antecedência e abrimos as matrículas, né, cerca de pelo menos um mês antes aí de cada bimestre, e não tem correria, né? Então, uma preocupação nossa é que o aluno consiga cursar a matéria que ele deseja. Então, a gente não tem reserva de vaga, o aluno não tem que se preocupar em abrir a matrícula, eu vou correr para garantir a minha vaga. Não, você pode fazer o seu pedido online, se matricular também online, não precisa de MDP para fazer nada disso. E se você quiser fazer a disciplina, ela estiver sendo ofertada, você vai fazer. Tá? Então, não precisa correr para ter medo das vagas se esgotarem, por exemplo. Tá? Então, acho que isso tudo ajuda a vocês esclarecer um pouco como é que funciona essa dinâmica de ofertas, de matrículas, dentro dos nossos programas. A gente tenta sempre fazer isso com muito cuidado para facilitar a experiência de vocês, para que vocês tenham tempo, de fato, gastem o tempo de vocês preocupado com as leituras, com os trabalhos, que é o que interessa a vocês no programa. Bom, o nosso processo seletivo, ele funciona em blocos, né, de avaliação, então tem algumas etapas. A primeira etapa é que a gente tem um processo de inscrição, como vocês devem ter visto lá pelo edital. Após a inscrição, vocês apresentam a documentação que está descrita também no edital de cada um dos programas. Isso é finalmente um currículo detalhado e uma carta de apresentação. Essa carta idealmente detalha ali a sua experiência profissional, sua experiência acadêmica, suas ambições para o programa de mestrado, interesses prévios de pesquisa, caso existam, e parte então para uma segunda etapa, que é uma entrevista com a banca de professores, doutores aqui do programa. E se for aprovado nessas duas etapas, então você tem a aprovação final no processo seletivo encaminhado para a matrícula no programa de mestrado efetivamente. A publicação do nosso edital ocorreu no dia 3 de maio, as inscrições vão ficar abertas até o dia 2 de agosto, e a análise do currículo e das cartas ela ocorre por blocos, então a gente faz mensalmente, não necessariamente mensalmente, mas a cada bloco, um conjunto de inscrições são analisadas, a documentação é analisada e as bancas são marcadas para aqueles candidatos daquele determinado bloco. Tá? Então, os resultados, em geral, são divulgados, né? As entrevistas são feitas às sextas-feiras, as avaliações orais, e os resultados são divulgados já na semana seguinte, possivelmente na segunda-feira, quando todos os candidatos conseguem entrar no processo seletivo sem nenhuma dificuldade de horário. E as aulas estão previstas para começar no dia 19 de agosto. Então, nosso processo seletivo ele vai até um pouquinho mais à frente, ainda nessa ideia de ciclos, tá? De blocos. Bom, nós estamos, então, com as últimas, neste momento, na última semana de inscrição para o bloco 2, né? Então, a taxa de inscrição para quem se inscrever aí para essa seleção do bloco 2 é de R$100. As inscrições vão até o dia 28 de junho e as entrevistas ocorrerão no dia 1º de julho. Tá? Já a partir do dia 29, os alunos, se os candidatos se inscreverem a partir do dia 29, pagarão uma taxa de R$180 e farão a avaliação, terão a avaliação e também a eventual entrevista, caso a documentação seja aprovada, no terceiro ciclo. Tá? Então, aqueles que estiverem interessados em participar do segundo ciclo, tem até o dia 28 para fazer a inscrição com a taxa um pouco menor. Nós temos uma série de materiais também desenvolvidos pela equipe aqui do IDP para auxiliar vocês nesse processo seletivo. Então, tem um primeiro que fala do mestrado, de maneira geral, né, o e-book Manual de Sobrevivência ao Mestrado. Recomendo a vocês que baixem, são materiais gratuitos que estão disponíveis no nosso site, que fala da experiência do mestrado, da dissertação, como tirar o maior proveito desse período importante na formação de cada um de vocês. Temos um guia, né, para a elaboração de currículo e carta de apresentação, que são as informações, os documentos requisitados no processo seletivo, com exemplos, com dicas, com tópicos que vocês podem usar como referência para a documentação a ser encaminhada. Acho que isso aqui é essencial para quem quer se candidatar aos nossos programas. E temos um outro também e-book voltado um pouco para responder dúvidas sobre a dissertação, né, que é a preocupação de todo aluno de mestrado.
como fazer a dissertação, como é que eu vou conciliar meu trabalho, mais a carga horária de disciplinas e mais um tempo de pesquisa que eu preciso para defender e ter o meu título de mestre. Então, esse book discute como fazer isso, dá algumas estratégias para otimizar essa experiência de todos vocês. Esses são materiais gratuitos que estão disponíveis no nosso site. O segundo semestre começa, então, né, para quem passar por esse processo seletivo agora, terá as aulas iniciadas no dia 19 de agosto, como eu bem informei a você. Essas aulas são todas presenciais, nós já retomamos esse ano no IDP todas as nossas atividades de maneira presencial, mas nós continuamos ainda fazendo uso de várias ferramentas digitais. Então, vocês têm acesso tanto a um portal onde vocês gerenciam toda a vida acadêmica, administrativa de vocês, né, para notas, requerimentos, histórico, todas essas questões, mas também utilizamos plataformas digitais para apoio às aulas, às disciplinas. Então, os professores disponibilizam no nosso Canva, né, que é a nossa ferramenta, nosso ambiente virtual de aprendizagem, todas as leituras, todos os textos, algumas provas, muitos professores que preferem usar essas ferramentas para fazer provas também usando essas plataformas, postam vídeos, enfim, algumas aulas que são gravadas eventualmente ficam disponíveis lá, mas isso, né, agora com a volta presencial, vai ser usado principalmente para distribuição de material de apoio e de leitura para a própria disciplina. Então, mas a gente continua fazendo um uso bem interessante de diversas plataformas virtuais que ajudam ao gerenciamento acadêmico de vocês. Tá? Entrando especificamente no mestrado em administração pública, como que funciona aqui o nosso fluxo curricular? Nós temos mais de 600 horas de aula, tá? Então são 30 créditos, são 4 disciplinas obrigatórias, 7 disciplinas optativas e mais a dissertação de mestrado. Esses são os requisitos que devem ser cumpridos para a titulação, tá bom? Então, 4 obrigatórias, 7 optativas e uma dissertação de mestrado. As disciplinas obrigatórias são gestão pública contemporânea, tem um D aqui em devida gestão pública contemporânea, direito e políticas públicas, economia, instituições de desenvolvimento e metodologias de pesquisa. Sendo que essa disciplina específica de metodologia, ela tem uma natureza um pouquinho diferente. No programa de administração pública, ela é uma disciplina que dura quase um ano inteiro, que acompanha um aluno ali para e passo na elaboração do projeto de pesquisa. Nós não exigimos o projeto de pesquisa para ingresso no mestrado. Então, essa disciplina ela tem uma carga horária maior justamente para ajudar o aluno a dar a formação e as ferramentas necessárias para que o aluno construa um projeto com todo o rigor científico que é necessário, viável, que consiga passar por uma qualificação e depois de uma defesa de mestrado com uma banca avaliadora, tá bom? Essas são as disciplinas obrigatórias. Para as disciplinas optativas, nós temos muitas disciplinas, não conseguiria listar todas elas aqui, mas eu consigo apresentar a vocês as áreas de interesse que nos ajudam a guiar, né, a organizar a oferta dessas disciplinas. Então, nós temos 5 na administração pública, como eu comentei anteriormente. Políticas públicas e desenvolvimento social, regulação, concorrência e infraestrutura, gestão do poder judiciário, gestão pública contemporânea e modernização do Estado e controle e combate à corrupção, tá bom? Então, novamente, né, os alunos não precisam optar por nenhuma dessas áreas de interesse. Isso é um guia que nós temos, é uma organização didática que nos ajuda a ofertar, de fato, a garantir a oferta de disciplinas em todas essas áreas, mas vocês podem pegar disciplinas de política de desenvolvimento social, pegar disciplinas de combate à corrupção, e, enfim, assim, direcionar a formação de vocês na forma que entenderem mais adequada para os interesses de cada um. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos só de disciplinas que são ofertadas. Então, nós temos análise e implementação de políticas públicas, monitoramento, avaliação de políticas públicas, planejamento estratégico no setor público, novos mecanismos de combate à corrupção, que vai ser uma das nossas aulas abertas nesse semestre, que vocês verão logo adiante também, gestão de políticas de infraestrutura, gestão do orçamento público e federalismo, Estado, regulação e concorrência. Então, assim, essa aqui é uma pequena amostra das diversas disciplinas que a gente oferta ao longo do ano, né? Como eu disse, a gente costumamos ofertar mais de 30 disciplinas optativas. Então, nossos alunos têm, de fato, uma grande possibilidade de buscar a sua própria formação dentro do nosso programa. Aqui eu tenho uma amostra também do nosso corpo docente. Nossos professores, sem dúvida, são um dos principais pontos altos do nosso programa.
né? São professores reconhecidos nacional e internacionalmente nas suas respectivas áreas. Tem o professor Fernando Meneguin, que é doutor em economia, ministra, por exemplo, a disciplina de Law and Economics, onde ele, na área em que ele fez pós-doutorado, é consultor legislativo do Senado Federal. Temos o professor Humberto Falcão, que é uma referência na área de gestão pública em todo o Brasil, ele é fundador e consultor do Instituto Publix. Professora Sueli Vaz, doutora em ciência política, ela leciona políticas públicas, disciplinas também na área de política ambiental, ex-presidente do IBAMA. A professora Sueli, uma ávida pesquisadora, tem uma lista de publicações imensa. O professor Roberto Pires, que é pesquisador do IPEA, doutor em políticas públicas pelo MIT, lá nos Estados Unidos, estuda implementação de políticas públicas, tem pesquisa aplicada, gerencia e coordena várias plataformas ligadas à política pública de inclusão lá no próprio IPEA. Professor Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, professor e colaborador do programa. Professor Jorge Raj, está ministrando o disciplina de controle e combate à corrupção. Márcio, ex-ministro da CGU, referência na área de controle e combate à corrupção no Brasil. Professor Márcio Oliveira, doutor em economia, foi presidente do CAD, leciona as disciplinas na área de concorrência e regulação aqui no programa. E a professora Leni, que é uma professora pós-doutora, doutora aqui pela Universidade de Brasília, mas tem pós-doutorado em Oxford, também na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Tem uma ampla trajetória profissional como consultora do Senado, foi secretária de planejamento aqui no DF, no Rio Grande do Sul, foi diretora do Banco do Rio Grande do Sul, no Banco do Extremo Sul, e agora está passando um período aí nesses próximos meses na Universidade de Oxford como professora convidada também. Então, essa aqui é uma amostra do nosso corpo docente, mas que, sem dúvida nenhuma, nós temos um grande orgulho do nosso quadro de professores, porque eles conseguem, de fato, trazer, se esforçam muito para isso, para unir o que tem de melhor no mundo acadêmico com o que tem de melhor também no mundo profissional. Para que vocês tenham uma ideia também sobre o nosso, da diversidade do nosso corpo discente, nós temos aqui a formação dos nossos alunos, no último levantamento que fizemos. 35% deles vêm do direito, isso, boa parte, decorre da própria tradição do IDP, que nasceu como instituição voltada para o ensino do direito. Muitos dos ex-alunos, inclusive, voltaram para cá, para o Instituto, para ampliar sua formação para outras áreas, encontram no nosso programa esse caminho. Temos 15% dos nossos alunos aí formados em administração. Os alunos das Forças Armadas têm nos procurado bastante também para pesquisar temas que envolvem, por exemplo, logística, compras complexas, que as Forças Armadas, que a própria Forças Armadas, a gente tem tido pesquisas muito interessantes nessas áreas. Alunos são formados também em economia, ciências contábeis e diversas outras áreas do conhecimento. Então, é um corpo muito diverso. 2/3 dos nossos alunos moram aí em Brasília, mas a gente tem aí 30% desses alunos que são de fora. Então, é impressionante que a gente tem, de fato, alunos que vêm de todas as regiões do Brasil a cada 15 dias para ter aula conosco aqui no IDP. Se organiza, a gente tenta manter um calendário sempre com muita antecedência para facilitar esse processo, mas tem muitos alunos de fora de Brasília, pelo menos 30% dos nossos alunos a cada semestre são de outras regiões, o que para nós é muito interessante. Não necessariamente de outras regiões, mas de outras cidades, fora daqui do Distrito Federal. E se a gente olhar para as instituições, que a gente não conseguiria nem listar, mas assim, os alunos trabalham em todas as instituições do mundo público, empresas públicas, governos estaduais, municipais, tribunais, enfim, agências reguladoras, a diversidade é muito grande. E é um perfil já mais maduro, os nossos alunos têm, em média, 42 anos de idade. Então, são pessoas que têm já uma boa trajetória profissional, que estão num momento importante da sua carreira, mas que sentem a necessidade, nesse momento, de vir para uma formação mais sólida, para dar esse passo adiante, numa carreira que normalmente já é consistente. Então, essa é uma característica. Essas são características gerais dos nossos alunos aqui, do mestrado em administração pública, especificamente. Bom, nós temos diversos grupos de pesquisa aqui na casa, grupos de estudo e pesquisa, então, tratam sobre ambiente de negócios, inovação no setor público, governança, capacidade estatal, e o IDP estimula fortemente que os alunos se envolvam com esses grupos. Isso não é um requisito obrigatório para a formação no programa de mestrado, mas os professores têm os seus próprios grupos, tocam suas próprias agendas de pesquisa, e a gente estimula muito nossos alunos que se envolvam com aqueles grupos que
com os quais eles tenham maior afinidade. Essa experiência para fora de sala de aula ajuda não só a enriquecer o conhecimento, né, a aumentar o conhecimento dos alunos, mas a formar redes importantes de alunos que fazem pesquisa, que depois publicam em conjunto. Eu acho que isso é muito importante dentro de um programa de mestrado, né, já que vocês passam pelo menos 2 anos aqui com a gente. Um ponto importante também é que a gente tem se esforçado muito para aumentar as possibilidades de internacionalização dentro do IDP. No nosso programa de administração pública isso não é diferente. Temos convênios com universidades na França, na Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Itália, Portugal e outros países, inclusive a China, por exemplo, que a gente colocou só alguns exemplos dessa parceria. E essas parcerias têm sido muito ativas. Então, nós tivemos aqui em 2020, por exemplo, o professor Matthew Taylor, que é da American University, lá em Washington, D.C., uma disciplina em inglês sobre análise de risco político. É claro que quando a gente oferece uma disciplina em outra língua, essa disciplina é optativa, então os alunos, nas disciplinas obrigatórias, a gente mantém a oferta das disciplinas em português. Tivemos aqui também o professor Rolando Garrido Queiroz, que é nosso parceiro lá do ICIDS, no Chile, falando sobre prevenção e gestão de crises institucionais. Ele lecionou uma disciplina para a gente em 2020, outra em 2021, é possível que ele tenha outra disciplina com a gente aqui também esse ano. Tivemos esse ano também, agora em abril, há pouquinho tempo, uma turma de alunos que foi fazer um curso na Sorbonne, na França, uma das universidades mais reconhecidas aí na área de ciências humanas no mundo. Foram fazer um curso de ESG, né, inovação e gestão, tá? E passaram uma semana num esquema concentrado, tendo aula de manhã e de tarde, com a carga horária equivalente a uma disciplina, que eles aproveitam aqui no programa, caso sejam aprovados, claro, nas disciplinas, aproveitam esses créditos aqui como uma disciplina optativa no nosso programa. Tivemos também, também em abril, né, no final, pouco depois do programa da Sorbonne, alguns alunos que foram para a Universidade de Roma 3, lá na Itália, uma universidade internacionalizada, moderna, para estudar direito, economia comparada, com foco em União Europeia, que também fizeram uma disciplina lá e voltaram para cá, eventualmente aproveitaram isso como uma parte da carga horária do nosso programa. Isso tudo por meio de convênios institucionais que nós mantemos com essas instituições. Neste exato momento, inclusive, o IDP está com outro edital aberto para os nossos alunos regulares se inscreverem para o convênio que vai acontecer, para o intercâmbio que vai acontecer no segundo semestre com a Universidade de Roma 3. Então, já temos vários alunos interessados em ir para a Itália no segundo semestre desse ano. Somos também uma casa, né, muito voltada, muito vocacionada a eventos, né, ligados ao debate público de maneira geral. Então, o IDP não só na área do direito, mas na área de administração pública, promove muitos eventos. E o programa de mestrado profissional de administração pública tem se envolvido nisso diretamente. Então, nos últimos 3 anos, nós tivemos na organização do maior encontro que existe no Brasil na área, que é o Encontro Brasileiro de Administração Pública, tá? Então, nós sediamos o evento nos 2 últimos anos, 2020 e 2021, e nesse ano, 2022, ele acontecerá em São Paulo, na FGV, mas com a coorganização também do IDP. Então, todos os nossos professores, nossos alunos têm a possibilidade de participar desses eventos, de mandar trabalhos, submeter trabalhos, apresentar e ter uma experiência acadêmica que vai para muito além do que acontece em sala de aula, tá? Acho que isso tudo ajuda também a enriquecer essa experiência de vocês durante o período que permanece conosco no mestrado, tá? Aqui eu tenho, então, os valores do nosso programa de mestrado em administração pública. São apresentados aqui 2 planos de pagamento, 24 parcelas ou em 30 parcelas. A nossa equipe de relacionamento pode esclarecer para vocês dúvidas mais específicas que vocês tiverem também sobre esses valores ou como fazer esses parcelamentos. E a gente vai ter, no dia 1º/7, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do programa, uma aula aberta com o professor Jorge Raj, na disciplina de novos mecanismos de combate à corrupção, né? Essa aula, então, vai acontecer no dia 1º, das 18h30 às 22h, para quem quiser entender como é que funciona na prática mesmo o nosso curso, qual a metodologia, como é que isso acontece, ver o perfil dos nossos alunos. Acho que essa é uma excelente oportunidade que vocês têm de experimentar, não apenas de ouvir, né, ou ler a respeito do nosso próprio programa. Bom, com isso eu concluo então a minha apresentação. Agradeço a todos vocês aí pela paciência. Acabei demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, mas passo a palavra então agora ao meu colega, o professor Luiz Rossi, e depois na sequência a gente segue com a programação e as dúvidas no final.
Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Dá para ouvir bem, professor Rossi? Tá, então a ideia aqui é falar um pouquinho, acho que primeiro que vocês devem entender que a estrutura é muito parecida, então tanto de dias, o processo de seleção, aqui deixa eu só, acho que eu pulei aqui aqui. Então, a ideia também do mestrado profissional, né, em economia, políticas públicas, a gente não tem áreas assim, a gente tem professores, disciplinas, eu acho que isso também eu coloco uma vantagem do curso de DP, que ele não fica assim, você não está aqui quando você entra não tem o compromisso não só o compromisso de seguir uma área, mas também é importante, você tem a possibilidade de conhecer diferentes áreas. Então, isso é importante para você conhecer economia. Então, quem fala de economia, a gente pode falar de microeconomia, você pode usar macroeconomia, pode falar de câmbio, pode ir para finanças, pode avaliação de políticas públicas, regulação, quer dizer, você tem diferentes. Você pode estar interessado de trazer, por exemplo, entender um pouquinho mais uma previsão macro, uma estatística e aplicar isso em regulação. Então, você pode. Tá? Então, você consegue. A gente tem diferentes disciplinas aqui ofertadas. Nosso fluxo curricular, como está apresentado, você tem 5 disciplinas obrigatórias, 7 disciplinas optativas e também você tem que realizar, né, uma dissertação, né? Você tem que realizar uma dissertação, que é algo muito sério, sempre enfatizo, também foi colocado como uma das pontos fortes, porque é um momento que você vai ter para pensar, né, sobre um tema, né, se aprofundar sobre esse tema, né, de uma maneira que você não consegue durante as aulas, pelo ritmo e tal, e que, de preferência, vem a questão do mestrado profissional, seja ligada à sua atividade. Então, você vai resolver uma pergunta e tentar aplicar lá no seu dia a dia. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que o mestrado, como foi dito, é um mestrado, você sai com título de mestre, e nós somos regulados pela CAPES, então, nosso período é de 4 semestres letivos, né, 2 anos, em casos excepcionais, quer dizer, com justificativa, você e também com um custo, né, para isso, você pode estender para um período pequeno, principalmente quando você já está na parte final da sua dissertação. Então, esse é um caso excepcional, que é importante para todo mundo que você faça dentro desse seu mestrado no período de 2 anos. Então, aí, como eu falei, né, essa questão da economia, então você começa com fundamentos de microeconomia, fundamentos da macro, você tem a estatística, né, introdução à econometria, então a gente também tem um viés quantitativo, né? Depois a gente tem métodos quantitativos aplicados à economia, a gente vai, né? Aí vem essa questão, né, do profissional, de ser aplicado, então você tem que ter uma base de métodos quantitativos para a sua dissertação, e também tem um curso assim, semelhante à administração pública de metodologia de pesquisa. Acho que muitos nunca tiveram contato com paper, né, como faz, tem um português diferente, a gente também coloca, assim, faz esse curso de metodologia de pesquisa. Então, foi o que eu falei, nós temos diferentes áreas de interesse, então, economia, instituições e desenvolvimento, área de finanças, regulação e concorrência e law and economics. Então, você pode, então, não tem, de novo, não tem
Você pode ser uma pessoa, nenhuma obrigação, você pode ser uma pessoa de finanças, que trabalha num banco, mas você quer entender mais o processo de desenvolvimento do país, um pouquinho mais da macroeconomia, você pode fazer economia, instituições e desenvolvimento. Mesma coisa, Law and Economics em regulação e concorrência. Tá? Aqui são exemplos de disciplinas optativas que são ofertadas, análise de projetos de investimentos, finanças públicas, eficiência e produtividade, avaliação de impacto de políticas públicas, macroeconometria, então economia do setor público. Então você vê vasto também. É outra coisa que a gente coloca, que assim, não é assim só para o setor público, né? Porque a gente pensa tá aqui em Brasília, tal, não, a gente forma para o setor privado, forma em finanças também, e isso obviamente se reflete no nosso corpo docente, que também diferentes áreas, como foi dito, né, pelo Paulo, com experiência tanto acadêmica quanto de public policy, né, de política pública, quanto também no setor privado. Esse é o meu caso, eu já trabalhei como economista no mercado financeiro, eu também já fui do IPEA, agora eu sou do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, assim, trabalhei, tive experiências, tenho meu PhD em economia lá fora, em Yale, na Universidade de Yale. Então, assim, também, mesma coisa, o professor Alexandre Wata, que ele é doutor em estatística pela Northwestern, também tem vários trabalhos publicados. Hoje ele está na SDI, né, no Ministério da Economia. O Guilherme Rezende, que está no CAD, ele é economista-chefe do CAD, já foi do IPEA. Você já deve dar nas notícias, o Saxida, o Adolfo, que hoje ele é ministro, mas ele era o assessor especial, que hoje está com o professor Rogério Boeri, que trabalhava na subsecretaria de Agricultura. Então, você tem várias áreas, e o professor Leonardo Monastério, essa aqui é só uma pitada, né, do nosso corpo docente. Também tem professor também, que também é coordenador, o professor Tiago Caldeira, na área de infraestrutura, já foi da PPI. Então, assim, é vasto, tanto do ponto de vista acadêmico, né, todos com excelente formação, e também prático, né, no governo e no setor privado. Tá? Então, tem uma ideia do nosso corpo docente, também é bem heterogêneo, acho que esse também é um forte, que você vai aprender muito. Eu vou dar aqui um exemplo, a matéria que eu estou dando agora, que é de crescimento de longo prazo e ciclos econômicos. Você tem o fato de você ter diferentes alunos com diferentes graduações aqui, quando a gente mostra. Então, quando eu falo de infraestrutura, qual o problema da infraestrutura, o engenheiro fala. Quando a gente fala de transformação digital e produtividade, também fala o engenheiro. Quando a gente fala de imposto, a dificuldade que você tem aqui de fazer negócio no Brasil, o contador fala. Quer dizer, então, assim, relações internacionais, a gente discute a abertura econômica, como é que isso impacta o crescimento do país, e assim vai. A questão regulatória também, aí o pessoal do direito contribui. Então, isso é muito importante. Também, obviamente, a maioria de Brasília, mas você tem gente, tem aluno de Recife, eu sei que tem aluno de Cuiabá, então, assim, diferentes. E aí, como eu falei, também é interessante isso, você tem diferentes locais de trabalho. Então, tem no mercado financeiro, no setor público, escritório de advocacia, FUNCEF, CAPES, quer dizer, vários do setor público também, vários de agência reguladora e alguns do Senado Federal. Esses também são os valores, né, que vocês podem ter depois mais informações, opção de 24 ou 30 parcelas, e também, assim como o de administração pública, vocês podem pegar assim, ter uma pequena experiência de como são as aulas, né? E também entender como que a gente tem toda a nossa arquitetura, né? Tudo de aula e de toda a infraestrutura para a aula. Você pode ter essa experiência com o professor Leonardo Monastério, que dá o curso de avaliação de impacto de políticas públicas.
É bem interessante. E você pode ter uma aula também aberta comigo, vai ser comigo agora, né, no dia 8 de julho, que eu vou falar macroeconomia. A primeira parte do curso é mais a parte de crescimento de longo prazo. Provavelmente essa aula a gente vai falar muito de o que está acontecendo hoje no mundo, a inflação, queda do crescimento, mas é do ciclo econômico, e a gente vai falar, então, mais do curto prazo. Então, é um curso bem completo de macroeconomia. E, assim, eu acho que a gente pode falar, pode contar, mas acho que vai ser importante que os alunos contem, né, da experiência, quer dizer, que a experiência deles foi rica e como que o mestrado contribuiu para conhecimento, para a carreira. Eu sempre, quando na entrevista, pergunto, né, como que eu posso te ajudar, né, o que você espera. Então, isso é muito importante, esse alinhamento, vocês vão ter já uma ideia disso com esses depoimentos dos alunos. Então, acho que eu vou passar, não sei quem será o primeiro, de falar um pouquinho da experiência aqui no mestrado. A gente vai ter alunos tanto da administração pública quanto da economia. Isso. A Conceição, já vi que ela abriu a câmera aí, então, se ela quiser começar. Desculpa, não sei como é que funciona, né? Mas estava aqui fechada, falei assim, tenho que me apresentar. Então, Prazer, gente, Conceição, muito obrigado pela sua presença. nada, eu que agradeço, professor, a satisfação poder estar aqui e falar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, né? Sou Conceição Amaral, sou auditor fiscal do Distrito Federal, exerço minhas funções desde 2001 e comecei aí o ano passado no curso de administração pública, né? Então, assim, iniciei como aluna especial, fiz o curso do professor Anastasia e me encantei, né? Foi, assim, um momento muito importante para mim de ter professor Anastasia e a professora Leani, né? Que já conhecia lá do GDF, ela que foi secretária de planejamento. Então, depois, em maio, agora eu qualifiquei a minha dissertação e agora eu estou me preparando para fazer a defesa, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer disciplina no curso de mestrado de economia, sem custo nenhum. Fiz e estou fazendo de novo, né? Porque a disciplina que está me apoiando, né, na minha dissertação, eu estou fazendo avaliação de impacto de política de benefício fiscal. Então, assim, eu precisei dessa disciplina, conversei aí com a coordenação e consegui fazer a disciplina, fiz com a professora Roberta, depois fiz com o professor Leonardo Monasteri e estou fazendo de novo. Estou usando e abusando do IDP, né? Então, o que eu posso falar, assim, né, ligando o IDP com a minha vida pessoal, né? Para mim, eu sinto que eu aumentei a minha autoestima, né? Porque estudar no IDP me fez sentir que eu posso, né? Que eu sou capaz, que eu consigo, né? E essa certeza ela vem do autoconhecimento dos professores, porque quem não tem suas dúvidas, né? Quem não tem suas queixas, mas a gente é ouvido e pode ter uma linha de comunicação direta com os professores, passar e-mail. Então, assim, a estratégia é usar e abusar do IDP, né? Então, assim, esse autoconhecimento me proporcionou essa segurança, né? E como o professor Paulo falou também, assim, tive a oportunidade de fazer novas amizades, pessoas que eu não iria conhecer aqui em Brasília, né? Pessoas que vieram de outros estados. Então, isso tudo é muito enriquecedor. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao IDP essa oportunidade de estar aqui hoje e de ter chegado onde eu estou chegando, né? Que foi uma coisa assim para mim que eu nem planejava na minha vida fazer um mestrado. E a ideia surgiu e eu comecei devagarinho e foi caminhando e agora eu estou quase chegando no fim. Então, assim, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu estou aqui hoje, assim, emocionada mesmo, emocionada de pertencer ao IDP. Muito obrigada, gente. Boa noite. E sucesso para vocês que decidirem fazer, tenho certeza que não se arrependerão.
Obrigado, Conceição, pelo seu depoimento. Sempre um orgulho para nós também ouvir aí o feedback dos nossos alunos. E você aí caminhando agora para a sua conclusão também com a dissertação, né? Então, muito obrigado. Agradeço demais. Obrigada. Bom, acho que a gente pode chamar o Tiago Ramos. Já aproveito, inclusive, para te parabenizar, né, Tiago? Você concluiu o seu programa, defendeu a dissertação recentemente. Parabéns, meu caro. Eu lembro de você na aula de metodologia lá preocupado. Isso. Boa noite, professor. Me ouvem bem? Excelente. Sim. Primeiramente, agradecer o convite, né? Para mim é uma honra e iniciando aqui dizer que bateu até uma nostalgia, né? Ouvindo aqui o professor Paulo e o professor Rossi dizendo aí, né, das disciplinas, enfim, da ementa do curso, porque acaba que passa muito rápido, né? Eu sou do curso de Administração Pública do segundo semestre de 2020, como o professor Paulo acabou de dizer, eu apresentei minha defesa agora dia 1º de junho, inclusive tem um colega meu apresentando nesse momento, a defesa dele também, não pude estar participando para poder participar aqui com vocês. Eu sou servidor público do Ministério da Saúde, sou administrador também, e eu ingressei no IDP no auge da pandemia, né? E eu acho que o ponto principal aqui que a gente pode levantar com relação a essa situação é que o IDP conseguiu contornar tudo isso nesse meio campo aí de maneira exemplar. A gente não sentiu falta em momento nenhum por conta de tecnologia, os professores estavam extremamente preparados, além da equipe técnica do IDP de suporte, né? Então a gente conseguiu vencer essa etapa aí, que foi tivemos um pouco de dificuldade, mas eu acho que o saldo é extremamente positivo. E aí, um relato pessoal, assim, quando eu decidi optar pelo IDP, né, eu fiz buscas por outros mestrados para fazer até uma análise, né, de mercado e tal, e eu não encontrei nenhuma estrutura e nenhum desenho de curso como o que o IDP oferece, que permite a gente conciliar a nossa vida profissional com essa acadêmica, né? O professor Paulo até mostrou um slide aí que 100% dos alunos conciliam, né, a atividade pessoal com o estudo. E o desenho que o IDP montou é perfeito para isso, né? Essas aulas quinzenais, a gente tem tempo para poder desenvolver as matérias. Então, eu acho que o ponto principal que eu não encontrei em nenhum outro lugar é isso, é a forma que o mestrado é estruturado, pensando realmente no corpo discente, né? E queria destacar também o corpo docente, né? Os professores são extremamente qualificados, eles utilizam muito do estudo de caso, né, a vivência deles prática com essa combinação da academia. Então, às vezes a gente falando aqui, talvez fique um pouco até insosso, porque não dá para mostrar tudo só com palavras. Eu acho que essa vivência, que passa realmente muito rápido, é única, tá? Eu só tenho a agradecer ao IDP, e já sinto saudades, né? Tô acabando o meu agora, já sinto saudades. Então, para tentar finalizar aqui minha fala, é importante frisar, eu acho, tá? A UIDP tem uma estrutura de ponta. O professor Paulo mostrou aí algumas fotos. A estrutura do IDP realmente é de ponta. Eu não participei, mas ouvi relatos de disciplina sendo ministrada de forma concomitante, né, o presencial com o virtual, sem nenhum tipo de intercorrência. Talvez seja interessante até os professores falarem um pouquinho sobre isso depois. O corpo docente e essa possibilidade de conciliação.
com o trabalho. Eu acho que é isso, professor. Agradeço mais uma vez e fico aí à disposição. Se alguém tiver dúvida também, estou aí até o final. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço o seu depoimento. Fico muito feliz, aí, de fato, com a sua conclusão recente, ainda mais agora, depois de ouvir a sua experiência. Muito obrigado novamente pela sua gentileza em participar aqui desse evento hoje. Bom, então, ouvindo agora sobre o programa de economia, acho que a gente pode chamar a Natália Barbosa, aluna do mestrado em economia. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Sim? Sim. Eu que agradeço o convite. Eu sou Natália Barbosa, eu sou procuradora do Banco Central. Eu entrei agora no mestrado, 1º de 2022. Uma das minhas maiores preocupações é porque a minha formação é em Direito. Então, eu fiz uma pós-graduação que envolvia Direito e Economia, que era Defesa da Concorrência pela GV, e eu fiquei encantada por economia, queria muito aprofundar os meus estudos, e comecei a fazer uma pesquisa, falei, vou começar como aluna especial, para ver se eu consigo fazer, se adequa com a minha formação. E assim, só elogios, eu fui mais lenta, né? Eu fiz 4 matérias como aluna especial, online, agora a gente está no presencial, a estrutura do IDP é muito boa, a estrutura física. Eu também me preocupava muito porque eu tenho um filhinho de 4 anos, em conciliar a maternidade com os estudos. Então, esse formato do quinzenal, ele tem o seu prejuízo, porque ocupa, né, metade dos finais de semana aí, mas permite que a gente se organize, consiga estudar a matéria para poder acompanhar as aulas no final de semana, na sexta, no sábado. A coordenação é ótima, gente, assim, tudo que eu precisei dos professores, principalmente o Tiago e Matias, com quem eu tenho mais contato, eles foram muito solícitos. Eu estou conseguindo acompanhar bem até as matérias de matemática, que era o que me deixava mais preocupada, né? Consegui acompanhar. Então, só elogios. E eu espero ter ajudado aí, me coloco à disposição se alguém quiser conversar comigo, trocar uma ideia. Natália, muito obrigado. Obrigado pelo seu depoimento também. Fico muito feliz de estar tudo correndo bem também para você no nosso curso, né? Você participou, de fato, dessa transição agora aí também do regime remoto para o regime presencial, então nós temos 2 experiências bem diferentes, espero que igualmente proveitosas. Bom, muito obrigado. Bom, então vamos ouvir também aqui o Tiago, que é egresso, né, do programa de economia, então ele já defendeu também, Tiago, para falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, seu percurso no mestrado aí até esse momento tão importante que foi a defesa da sua dissertação. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Me apresentando, eu sou gestor de portfólio e sócio da Titan Capital. Eu entrei no IDP ali no olho do furacão, né? Foi no primeiro semestre de 2020, então muito não sabia o que ia acontecer. E, enfim, dali passou do presencial para o online, foi aquela loucura, né, de tudo que aconteceu aqui no Brasil, a gente foi só um reflexo disso, mas foi tudo super positivo, assim, no final das contas, né, da maneira de que tudo foi guiado ali, e a rapidez, né, que saiu do totalmente presencial para o totalmente online, de toda essa construção que o próprio IDP fez ali para a gente, para os alunos, e trouxe essa confiança, e a gente acabou ali finalizando o curso, então foi super positivo, né? O IDP foi meu segundo mestrado, né? Eu fiz o meu primeiro mestrado na Universidade de Brasília, em administração, né? Finanças e métodos quantitativos. O IDP foi justamente com o ideal de, além de continuar na academia, né? De conhecer pessoas como os professores que tem no IDP, tive a chance de ter o professor Alexandre Wata como meu orientador, assim, foi uma sensação, foi uma troca de experiência absurda, né? Eu trabalho com finanças, né? Então trabalho com modelagem, o professor Alexandre, com o currículo que ele tem, tive também, assim, um imenso prazer de conhecer, né, o professor Matias, que, assim, é um profissional absurdo, que me ajudou bastante.
eu sou muito grato por ele, de ter ele como contato, e até hoje, assim, a gente mantém, e assim, é um que a gente vai manter pelo resto da vida, né? Acabou que terminando ali o mestrado, eu mesmo estou agora no próprio IDP como professor assistente de algumas disciplinas, né, na graduação, então estou tendo essa experiência também, que foi super positiva. Então, assim, eu acho que foi, assim, não tem o que falar, nota 10, e sejam bem-vindos aí os próximos que vierem aí, compensa pra caramba, pessoal. Tiago, muito obrigado. Agradeço também pelo seu relato, importante para nós. De fato, você foi a turma, né? Aquela turma difícil, assim, de dar, que lidou com todo, como você colocou, no olho do furacão, né? Aquele momento que a gente olhou para frente e foi agora, como será, né? Mas com muito esforço, muita dedicação, não só dos alunos, da equipe técnica, colaboradores do DP, mas dos alunos que nos apoiaram também para as mudanças que foram feitas para que a gente continuasse no regime remoto. Então, eu te agradeço, te parabenizo também pela sua trajetória no nosso programa aqui, que hoje está se revertendo aí na sua oportunidade de lecionar na graduação. Maravilha, que eu agradeço. Bom, pessoal, então, Fernanda, se eu não tiver fugido do roteiro aqui, creio que então que a gente termina a nossa apresentação, se eu não tiver perdido nenhuma parte, e a gente fica à disposição, então, para responder perguntas, né? Isso. Inclusive, já tem uma no chat do Eduardo sobre o horário das aulas na sexta-feira. Tudo bem. Os horários da aula na sexta-feira começam às 14h. Então, você tem 2 aulas, né? Uma que vai das 2 às 5h40 e depois uma outra aula que vai das 6h30 até as 22h. Então, sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Esse é o horário das aulas no nosso fim de semana. Só quem tiver pergunta, quiser fazer no chat, ou se não, só abre o microfone aqui, levanta a mão, a gente chama, fique à vontade. De maneira que for mais fácil, mais informal, talvez funcione melhor aqui para vocês. Quem quiser postar no chat também, a gente vai lendo aqui, não tem problema. Vendo uma pergunta aqui do Nicolas também, o campus será Asa Norte, né? Então, esse campus é um campus novo, recém-inaugurado, a gente está muito orgulhoso lá de todos os trabalhos de reforma que a gente fez lá durante esse período que passamos fechados da pandemia, mas é um prédio pensado para essa experiência acadêmica de vocês, né? Com laboratórios super modernos, espaços para estudo, enfim, muito amplos. Vai ser no campus Asa Norte. Todos os programas, todas as aulas de economia e de administração pública já para esse segundo semestre. 609 Norte. Nós estamos organizando, então, desculpa, é o Patrick Costa. Ele perguntou se já existem grupos de estudos no programa de economia. Sim, já existem, a gente não colocou, porque tem uma questão de criar na CAPES, esse grupo, tem uma certa formalização. Mas tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho um grupo de macroeconomia, que a gente trabalha, né, com taxa de câmbio, previsão, modelos de previsão de taxa de câmbio. Tem outro grupo que é de políticas públicas, então a gente já está formalizando isso, e a gente só não coloca assim porque na CAPES ainda não foi oficializado. Professor Rossi, acho que tem mais algumas perguntas aqui. Eu não sei o nome, porque apareceu com o nome do dispositivo, Samsung, se quiser dizer o nome, fica à vontade, mas está perguntando como funciona aluno especial, se tem horário flexível. Não, o aluno especial, ele se matricula, ele tem a possibilidade de cursar uma disciplina, mas sem ser aluno regular, mas o horário é o horário designado para as aulas. Então, existe do aluno especial a mesma regularidade de um aluno regular. Então, se as aulas forem presenciais, por exemplo, aqui no campus da Zona Norte, os alunos precisam frequentar as aulas no horário marcado devido ao local, respeitado aí
né, a possibilidade legal de se ausentar de 25% das aulas só, ou seja, tem que ter 75% de presença, tá bom? Tem mais aqui também uma pergunta do Elias Marinho. Professor Rossi, fica à vontade, se quiser complementar. Não, é que eu já fui um pouquinho abaixo, desculpa. Eu olhei do Antônio Carlos Batista, que ele menciona sobre a questão de faltas. Há um limite, de novo, né? A gente tem como é o mestrado regulado e a gente funciona, tem a questão do limite de faltas, não existe uma reposição ou compensação. Então, acho que é por isso que a gente disponibiliza o calendário com bastante antecipação, principalmente para quem é de fora de Brasília, né? Que a gente sabe que passagem está muito cara, né? Tá difícil. Não tem uma reposição ou compensação, não, de faltas. Tá? Obrigado, professor Rossi. A pergunta aqui do Elias Marinho. Necessário conhecimento em língua estrangeira? Se sim, em qual nível? Falo pelo programa de administração, o professor Rossi pode falar de economia na sequência, mas nós não exigimos proficiência em língua inglesa no edital, né, para ingresso no programa, mas é desejável que o aluno tenha capacidade de leitura, sobretudo de língua inglesa, tá? As aulas são ministradas em português, as discussões são todas feitas em português, mas muitos dos professores colocam nas suas bibliografias textos em inglês, né? Textos em espanhol, tal. Então, que é necessário, às vezes, para que a gente consiga, de fato, abordar o que tem de mais atual, mais moderno, sendo publicado e discutido no mundo afora. Hoje em dia, os alunos dão jeito para tudo, né? Tem aluno que consegue se virar também com essas ferramentas de tradução e traduz e dá um jeito e pede amigo de colegas e consegue sair do outro lado. Mas um nível de conhecimento de língua estrangeira é desejável, mas ele não é necessário, pelo menos na administração pública, para que você consiga fazer um bom percurso ao longo do programa. Para aqueles que se interessam pelos programas de internacionalização, especificamente, aí sim, aí um conhecimento de outra língua é importante, mas mesmo assim a gente tem se esforçado, por exemplo, para um programa que aconteceu na Itália ou na Sorbonne. Em geral, tinha um professor nosso da casa presente que ajudava ali os alunos com um pouco mais de dificuldade de compreender um outro conteúdo. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer pelo lado da administração. Pela economia, a mesma coisa, semelhante, talvez um pouco mais, não assim, mais nas optativas, assim, que tenha uma ou outra leitura em inglês, e tem a questão dos intercâmbios, que realmente aí você precisa, mas não necessariamente até o inglês, né? Pode ser francês, em outras, mas assim não né? Assim, vários alunos não têm assim, um inglês fluente, mas o de leitura já é o suficiente. Perfeito. Acho que tinha uma segunda pergunta aqui também, do mesmo colega que perguntou sobre o funcionamento das aulas, se o aluno especial tem horário flexível, perguntando sobre regime online e presencial. Então, as exigências são as mesmas, só muda a modalidade, o regime de ensino, né? Se é online ou presencial, mas é exigida a presença. No caso da disciplina online, as disciplinas online, né, depois que nós voltamos para o ensino presencial, elas ainda existem eventualmente no programa. Então, o programa agora voltou de maneira presencial, as disciplinas obrigatórias, e quase todas as optativas são ministradas presencialmente, mas a gente costuma oferecer uma outra disciplina, né, aproveitando o que a gente aprendeu com esse período remoto. Então, por exemplo, agora no mês de agosto, nós teremos uma disciplina ministrada com participação de um professor internacional, Universidade da França. Então, ela vai ser ministrada em regime remoto. E aí o aluno especial, eventualmente, pode fazer essa disciplina, mas tem que estar presente na sala, ao vivo, junto com os demais colegas, porque é importante essa interação também. Bom. Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone também, falar, perguntar, tá bom? Vamos ouvir a voz de vocês também. Não fique tímido. Uma das coisas da aula é isso, a gente ter essa liberdade aí de perguntar, de discutir aí vários temas. É isso, é importante que vocês saiam daqui com as dúvidas esclarecidas. A gente vai fazer o melhor para tentar esclarecer esses pontos. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer postar mais alguma
pergunta no chat, alguém quer abrir o microfone, perguntar, vamos lá. Acho que isso é importante, porque a gente falou sobre muita coisa, sobre muitos pontos diferentes, e não precisem levar dúvida para casa, às vezes, por timidez, né? Então, é importante que vocês aproveitem a oportunidade. Bom, acho que tem mais um aqui, vamos lá. Se eu realmente entendi, eu acho... primeiro é o seguinte, o curso de economia, qual é a ideia? A gente está dentro do debate econômico, colocar os alunos dentro do debate econômico, sem uma linha econômica de querer impor para ninguém. Esse é meu curso, por exemplo, como é que a gente pensa o desenvolvimento, ciclo econômico, eu sempre falo as diferenças. Então, a ideia é que você possa conseguir entender, né, os relacionamentos econômicos e levar isso, tentar analisar isso dentro da sua carreira profissional. Tá? Então, essa é a questão. Não sei se realmente era essa a resposta que você queria, mas assim é bem alinhado, a gente discute o que está acontecendo. Então, assim, essa é uma grande vantagem dos dois cursos, assim, professores que estão vivendo essa questão hoje, o que está acontecendo pós-guerra, pós-pandemia, qual é o impacto, a gente discute. Tem cursos que discute, por exemplo, o possível impacto de longo prazo com relação à educação. Então, essa é uma questão que a gente coloca, que é muito importante. Houve uma pergunta se economia é mesmo para mim. Não sei, acho que da área privada ele não, bem... Eu acho que assim, eu sou suspeito, né? Acho que todo mundo deveria, já vou até falar que já tem trabalhos, né, dizendo que, por exemplo, a educação financeira deveria ser dada na escola. Quem tem educação financeira cedo poupa melhor, faz investimentos mais corretos. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter aula de economia. Mas, assim, o nosso curso ele é amplo, ele ajuda bastante na carreira, seja se for no mercado financeiro, se for até alguma empresa. Então, assim, é um curso bem útil e aplicado. Obrigado, Rossi. Eu vou ler também algumas questões aqui. Comentando também sobre a pergunta do Nelson, não sei se ele selecionou só a economia. Na administração, da mesma forma, nós temos na administração professores que têm uma larga trajetória acadêmica, professores que atuaram em governos anteriores, professores que atuam nesse governo, e qualquer discussão que se faz em sala de aula, estudos de caso, com a conexão com a teoria, ela também não pode ser desconectada com o mundo que a gente vive. Então, os alunos trazem as suas preocupações para a sala de aula e os professores debatem, sim, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu anteriormente, quais são as consequências do futuro. Mas, é claro, a diferença é que a discussão aqui no nível acadêmico de mestrado é tentando extrair a estrutura desses argumentos, como é que a gente poderia comparar isso, identificar falhas de mercado, falhas de governo, falhas em políticas públicas, problemas de implementação, problemas de mudança de programas governamentais diversos. Tudo é discutido dentro de sala de aula de maneira bastante intensa, sempre com algum viés aplicado, né? O IDP promove isso, não só na sala de aula, mas se você entrar no site de eventos do IDP, você vai ver que, nossa senhora, é difícil. Se você quiser falar assim, esse ano eu vou acompanhar os eventos do IDP, né, todos. Desejo muita sorte, porque a gente, de fato, tem uma agenda bem apertada, a gente se preocupa sempre olhar para todo o espectro e acompanhar essas discussões muito de perto. Desculpa, Paulo, só claro. um complemento, né? O grupo de economia, a gente já fez um primeiro encontro que a gente está discutindo temas para esse período eleitoral. Então, a ideia será que a gente traga, a partir de agosto, economistas de candidatos, né, que tenham mais do que 3 ou 4%, a gente vai colocar um corte. Já fez o convite a todos, mas a gente vai esperar um pouquinho mais para confirmar.
Então, assim, a ideia é que o IDP seja realmente participante do debate neutro, trazendo o que há de melhor do ponto de vista de teoria, né? Tanto de econômica quanto de administração pública, tá? São um complemento. Perfeito. Assim, na administração pública, a mesma coisa. Por exemplo, a reforma administrativa, que é um tema recorrente que apareceu nos últimos anos, tem sido tema de seminários nossos, debates de aula, publicações de aluno. Então, isso tudo tem impregnado, né, no DNA do IDP, assim, se meter nessas discussões difíceis, com método, com sistemática, com técnica, com diálogo e transparência. Bom, o Nicolas pergunta aqui, no ambiente virtual tem-se acesso às dissertações dos colegas para ver os temas desenvolvidos? Sim, esse é acesso público. Eu posso até pedir para a Fernanda, se puder, depois postar aqui no chat. Tem um repositório institucional do IDP, onde todas as dissertações são depositadas. Lá vocês podem acessar os textos completos das dissertações, tá? Não só do programa de administração, como dos outros programas também. Então, está disponível sim. Existe um incentivo para a realização de publicações, participação em eventos científicos, professores e alunos. Sim, nós temos uma equipe um núcleo de pesquisadores institucionais, que é formado por doutorandos e doutores aqui da casa, que tem como missão apoiar os nossos professores, os nossos alunos a produzirem artigos, publicarem, encaminharem propostas para eventos. Aluno, às vezes, quer apresentar um trabalho, não sabe como organizar as ideias, não sabe como formatar um bom texto, ou ele tem um texto, mas precisa de uma primeira leitura. Esse nosso núcleo de pesquisadores faz um parecer, ajuda o aluno a desenvolver melhor o trabalho, a submeter para um congresso, a submeter para uma revista. Então, nós temos sim. Quando são eventos da casa, por exemplo, como o evento de administração pública, às vezes nossos alunos têm trabalhos submetidos, nós apoiamos, por exemplo, isentamos a taxa de inscrição. Então, temos diversos tipos de apoio para participação nesses congressos acadêmicos e atividades científicas em geral. O Tiago colocou aqui muito bem, obrigado, Tiago. O IDP possui um informativo semanal também com a agenda dos principais acontecimentos, os nossos alunos recebem, com as bancas que vão acontecer também. A aula obrigatória na sexta-tarde vai obstar minha participação. Minha ocupação não permite minha ausência nesse horário. Bom, essa é uma da flexibilização possível, né? A gente tentou colocar o programa para que comporte aí os compromissos dos nossos alunos, mas para a gente não avançar para aulas também aí para além do sábado, né? Eventualmente tem uma carga horária que precisaria avançar para o domingo, a gente faz essa opção pela sexta-feira à tarde, né? Então, sexta à tarde, noite, sábado, manhã e tarde. Agora, como eu disse, né, há algumas disciplinas, esporadicamente, que acontece de maneira virtual, ou já aconteceu também de termos disciplinas ofertadas durante o período noturno, durante a semana, normalmente, quando é online, né? Então, às vezes mas são casos muito excepcionais, são casos, por exemplo, de disciplinas, professores convidados, internacionais, vão dar aula online, então a gente sabe que os nossos alunos conseguiriam, de alguma forma, se organizar para acompanhar. Tá? Mas a regra é, conforme apresentado, quinzenais, encontros quinzenais e no horário de sexta e sábado. Não sei se eu pulei mais alguma, deixa eu ver, acho que não. Pessoal, é isso. Se tiverem mais alguma pergunta, mais algum comentário, vou fazer mais uma chamada, ou se a gente tiver respondido, não era exatamente o que você esperava com a resposta, pode refazer aqui, não tem problema. Mas estamos à disposição, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Fernanda postou aqui, muito obrigado, o repositório do IDP para quem tiver interesse em conhecer os trabalhos dos nossos alunos. Nossos alunos, vocês vão ver que os trabalhos sempre têm uma ligação com algum tema muito prático, muito aplicado. Via de regra, os alunos, como o professor Rossi bem colocou, vêm para estudar problemas ou questões relacionadas às suas próprias organizações. Então, quer contribuir para o desenvolvimento da sua organização, da sua instituição. Mas existem alunos que se aventuram também em outros temas, que descobrem ao longo do próprio mestrado. Então, aqui vocês conseguem explorar isso. Caros, bom, então, se não tivermos mais perguntas, eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer para nós aqui dividir esse tempo, né, para explicar um pouco do nosso programa para vocês. Nós, de fato, aqui no IDP estamos muito comprometidos sempre em olhar para o mundo acadêmico, mas sempre com
pé muito firme no mundo real. Então, a ideia desses programas profissionais é permitir essa experiência dos nossos alunos, olhar para o mundo real que o prende numa atividade profissional que demanda, que uma formação que exige a capacidade de dialogar com acadêmicos, mas também em alto nível com grandes autoridades públicas, né? Uma realidade que os obriga a conseguir aplicar um conhecimento teórico, um texto recém-publicado a um problema concreto na sua organização. Então, tudo isso faz com que a gente tenha sempre muita atenção a essa formação de vocês e por isso mesmo o programa também passa por constantes mudanças, evoluções, sempre tentando trazer as melhores experiências. Agradeço muito a paciência de todos vocês, espero que vocês saiam daqui com todas as informações que precisam aí para participar do nosso processo seletivo, todas as datas, mas se ficar alguma dúvida também, a nossa equipe de relacionamento está à disposição de vocês. Fernanda, creio que todo mundo aqui já tem os seus contatos, né? Mas se você quiser colocar de novo aqui no chat os contatos da equipe para inscrições, para dúvidas sobre o processo seletivo, eu agradeço. E com isso eu concluo, então, a minha fala. Professor Rossi, fique à vontade. Também, muito obrigado, assim, pela paciência de todos. Espero ver aí vocês no processo seletivo. E também fico aqui à disposição, qualquer dúvida, todo o corpo aqui do IDP também, e estamos aí para esclarecer qualquer dúvida que porventura você tenha sobre o curso, sobre economia, sobre administração pública, sobre IDP, mestrado. Então, acho que realmente é um passo importante. Hoje, e cada vez mais, educação, treinamento, mestrado, é o primeiro passo, não é mais a graduação, agora é o mestrado. Tá? Então, acho que fico esperando aí a todos aqui. Muito obrigado. É isso. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Desejo aí uma excelente semana para todos vocês. Fernanda, acho que com isso, então, a gente pode declarar encerrados. Agradeço a vocês, a Nelson e todos os colegas pela paciência e pelas manifestações de perguntas aqui. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Obrigada, boa noite.